Bom dia, graça e paz para você que agora acessa o vídeo, uma boa tarde e uma boa noite para você que agora nos acompanha. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Gênesis, que fala especificamente da multiplicação do pecado, ou seja, a maldade do homem, e também fala da primeira história de salvação. Nós vamos estudar a história de Noé. Lembrando que no capítulo anterior, o capítulo 5, nós estudamos duas genealogias, a de Caim e a de Sete. Caim, que foi o primeiro assassino, ou seja, uma genealogia que herdou o mal, o pecado, e Sete, que veio substituir Abel. O seu primeiro filho foi Enos. Quando ele nomeou Enos, declarou que agora o nome de Deus seria proclamado, buscado. Então, através de Enos, começa a geração dos homens piedosos, aqueles homens tementes a Deus, que buscavam a Deus em assembleias solenes, né? E ofertavam de coração, né, disposto, no real sentido ofertavam como Abel ofertou, ofertas que agradavam ao Senhor, ou seja, homens que procediam de forma correta. Pois bem, irmãos, o capítulo 6 ele vai começar nos relatando a seguinte história. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradam os olhos. O termo filhos de Deus, ele é entendido, tem três correntes de entendimento muito fortes em cima desse termo. Eu vou listar as três e vou falar que particularmente eu acredito. A primeira corrente entende-se que filhos de Deus tratava-se de anjos decaídos e que eles escolhiam as filhas dos homens que lhe eram agradáveis e coabitavam com ela. A segunda linha, que é a linha que eu acredito, é que os filhos de Deus era o termo atribuído aos homens piedosos descendentes de Sete, os homens que buscavam a Deus de todo o coração e andavam em justiça e integridade. E eles acabaram se relacionando com as mulheres provenientes da descendência de Caim, que é uma descendência ruim, que herdou o mal. Então, essa é a linha que eu acredito. E a partir daí, né, coabitaram com ela e tiveram filhas. Então, misturou o bem com o mal, uma genealogia piedosa com uma genealogia maldosa. Existe também uma terceira linha de pensamento que diz que os filhos de Deus era o termo atribuído às personalidades da realeza da época que se comparavam a deuses. Essa linha aí eu não acredito muito, mas estou falando porque nós estamos estudando, então é bom colocar o que existe de estudo acerca desse assunto. Continuando o texto bíblico, no versículo 3, o Senhor declara: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ou seja, por causa da multiplicação do pecado, o espírito que Deus nos deu não mais estaria em nós por muito tempo. Lembra que na genealogia do capítulo anterior, os seres humanos viviam 900 anos, 969, bastante tempo. Então, por causa da multiplicação da maldade e do pecado, de uma forma geral, né, porque ninguém estava isento, existia aí duas genealogias. Uma que era totalmente inclinada para o pecado, a outra que era piedosa, mas não estava livre da influência. Afinal, os nossos pais, Adão e Eva, os dois foram contaminados quando comeram a fruta proibida, a maçã. Né? E aí passamos a conhecer o bem e o mal. Continuando a história aqui, é bom frisar o versículo 6 do capítulo 6, que diz: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito.
Nós notamos aqui uma figura de linguagem antropofórmica, ou seja, que retrata o arrependimento sob o aspecto humano. Deus, não é que ele tenha se arrependido, mas o significado aqui, o entendimento correto é que ele se entristeceu muito por causa de como o pecado foi multiplicando. Então, irmãos, é bom refletir para ver que o pecado, que é o que nos afasta de Deus, que é o que tem que ser pregado e combatido, porque sem santificação ninguém verá a Deus, ele entristece profundamente o coração de Deus. Então não é bom, quando a palavra diz o homem analisar a si mesmo, nós temos que analisar se de fato estamos alegrando ou entristecendo o coração de Deus. E como sabemos isso? Se estamos pecando e continuamos no pecado, dando luz a esse pecado, logicamente estamos entristecendo o coração de Deus e anulando, consequentemente, de forma direta, o grande perdão que Ele nos concedeu através de Cristo. Pois bem, aí no capítulo 6, agora entra a história. Nós entendemos que o pecado multiplicou, isso culminou numa grande tristeza no coração de Deus, a ponto dele querer encerrar a humanidade, acabar com o que havia criado. Aí que entra a história da primeira salvação, que é a segunda parte do capítulo 6. Nós vamos ler a história de Noé. Eis a história de Noé, versículo 9. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os contemporâneos e andava com Deus. Andava com Deus. Esse termo nós vimos no capítulo anterior. Enoque andava com Deus. E já não existia, porque Deus o tomou para si. É o mesmo termo utilizado para Enoque. Então, o que agrada a Deus? Justiça, integridade. E um homem que anda com Deus é um homem que obedece a Deus, é um homem que conhece a Deus, que conhece o amor de Deus. O amor de Deus não é esse amor que o mundo prega hoje, um amor de facilidade, um Deus que permite tudo. Não. Deus é um Deus que ama, mas é um Deus que também despejará a sua ira sobre o mundo rebelde, como está escrito em Apocalipse. Por isso, nós batemos na tecla do pecado, porque Deus sempre está disposto a nos perdoar e quer ver de nós transformação. Senão não adianta nós vivermos aqui 60, 70, 80, 90, 120 anos e não aprendermos, né, que o que Deus requer de nós é arrependimento, obediência por amor, porque fomos criados por Ele e para Ele. Amém? Continuando o texto. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Então nunca partiu de Deus querer destruir, acabar. Todas as ações de Deus são de acordo com as nossas respostas. Lembra o que ele falou para Caim? Se procederes bem, é certo que serás aceito. Mas quando nós desobedecemos os princípios de Deus, a vontade de Deus exposta através da palavra, nós estamos indo contra, nós estamos provocando em Deus consequências. Deus é santo. Um Deus santo não quer que um filho dele viva em pecado. Deus é justo. Um Deus justo não quer que um filho dele viva em pecado. Quando os apóstolos em Atos foram chamados pela primeira vez de cristão, foi porque neles foram vistas características de Cristo.
Então nós só podemos nos intitular de cristão se tivermos características de Cristo. Senão é tudo em vão. Então a verdade tem que ser dita. Se de fato entendemos a mensagem, entendemos esse amor, nós temos que ter características, princípios cristãos. E eles vêm do conhecimento da palavra, que nos gera fé, que nos faz crer no que estamos lendo e que nos transforma. Aí a imagem de Deus. E é isso que ele requer de nós, é isso que ele viu em Noé, a ponto de falar para Noé que destruiria. Esse texto continua com as ordenanças para a construção da arca e uma orientação para que entre na arca Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas. Ao total foram 8. Agora, o mais importante, caminhando para o final desse estudo aqui, a mensagem. A arca, o dilúvio, ele simboliza o primeiro batismo. Como assim, Rodrigo? O que aconteceu no dilúvio? O que acontece nessa história? É a primeira história de salvação da Bíblia e o primeiro juízo de Deus, a primeira sentença, a primeira punição sobre uma humanidade desobediente. O que nós estamos vendo? O pecado se multiplicou. Havia um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Quem foi salvo? Toda a humanidade pecadora, transgressora, que andava contra tudo que se chamava Deus, ou o homem justo, íntegro e que andava com Deus? A resposta é fácil, Noé. Como Deus sentenciou o mundo? Ele lançou água sobre o mundo, choveu aí 40 dias, 40 noites, e tudo que tinha fôlego de vida morreu. Então todo o pecado, todo o velho homem foi morto pelas águas. E o que protegeu o homem justo, íntegro e que andava com Deus? A arca. As águas que faziam parte do juízo, elas até tocaram na arca, mas elas não conseguiram ter influência sobre a arca para destruí-la. E, consequentemente, todos que estavam dentro da arca foram salvos. O batismo simboliza a salvação por meio da água, que veio exercer juízo sobre toda uma humanidade pecadora, preservando o homem justo, íntegro e que andava com Deus. Então, nós entendemos que todo o Antigo Testamento aponta para o Novo. Quem é a nossa arca? Jesus Cristo. O batismo, ele simboliza a salvação. A salvação por intermédio de Cristo nos remete ao sacrifício substitutivo do Calvário, onde Jesus Cristo recebeu sobre si todos os nossos pecados, foi punido com o juízo de Deus, ou seja, foi crucificado, morto. Só que a morte que deveria exercer juízo sobre Deus, não exerceu, sobre Jesus Cristo, não exerceu. Assim como a água não exerceu influência sobre a arca. Então Jesus Cristo, ele simboliza a nossa arca. A morte não tem influência sobre ele. Consequentemente, todos nós que estamos em Jesus Cristo, a morte não tem influência em nós, graças a Deus. Então é muito lindo, é muito profundo, é muito forte esse entendimento. Então, Jesus Cristo simboliza a remissão dos nossos pecados. Assim como ele foi ressuscitado, nós seremos ressuscitados, nós aguardamos vivos nessa esperança e viveremos eternamente na glória junto do nosso Criador, do nosso Pai, do Senhor Espírito Santo, dos santos e de todos aqueles que se encontram em Jesus Cristo. Bem, esse foi o ensino de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu acredito que é um estudo muito profundo, apesar de ser breve em termos de duração, culminando no batismo. É uma mensagem forte que nos faz ver
a importância do batismo, a importância representativa do batismo, uma vez que Jesus morre, todos os nossos pecados, todo o velho homem morre junto. Assim como todas as águas do dilúvio mataram aqueles que transgrediam. E quem sobrou? O homem justo, íntegro e que andava com Deus. Então, quando nós somos batizados, começa ali todo o processo de morte do homem antigo, da maldade que existia entre nós. Por isso que vem o arrependimento sincero, porque tem que haver uma mudança. Se a gente fazia tal prática, nós entendemos que é uma prática que ofende a santidade de Deus, uma prática pecaminosa, e que hoje nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo nos santifique. E essa santificação tem que trazer em nós um caráter justo, um caráter íntegro, e devemos andar com Deus. E assim sermos achados em Cristo, sermos verdadeiramente cristãos, com os princípios e as características de Cristo em nosso caráter. Essa foi a mensagem de hoje. Se Deus permitir, em nome de Jesus, na próxima segunda-feira estaremos juntos para abordar o capítulo 7 do livro de Gênesis. Fiquem com Deus e todos tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Graça e paz.